Salve família vascaína, torcida vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo do Marcão Templário no canal para falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Hoje o assunto aqui do vídeo vai ser sobre especulações. Vamos falar de alguns nomes, né? São 4 nomes que nós vamos comentar aqui, que são jogadores que poderão, né? Que estão no radar do Vasco, né? No radar de Alexandre Campelo trabalha, né? Sinceramente não gostei de nenhum deles, talvez um que nós vamos falar aqui, e claro, tem um deles que é um desejo do Marcão Templário que a gente vive falando aqui no canal, que a gente vai mantendo, né, notícias atualizadas desse jogador. Vamos falar também sobre a dificuldade desses 5 milhões de reais da Caixa Econômica entrarem no Vasco, né? Dinheiro este que está preso desde 2017, daquele patrocínio do velho falecido Miranda. Beleza? Mas antes de mais nada, por favor, quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho, ajuda o canal do Marcão Templário a se desenvolver cada vez mais. 5 milhões de reais, Caixa Econômica Federal, certidão negativa de débitos perdidas por Eurico Miranda e jamais recuperadas por Alexandre Campelo. Esse é o imbróglio das últimas 2 parcelas do patrocínio antigo do Vasco à Caixa Econômica, encerrado em 2017. Dinheiro este que está preso, né, que está bloqueado. E que o Sindiclubes, né, o sindicato dos jogadores, né, de clubes, conseguiu entrar com essa ação e foi aceita. Né, foi aceita por um juiz, né, que esse dinheiro ficasse sendo desbloqueado para pagar salários de funcionários e jogadores dentro do Vasco. Razoável. O que são 5 milhões de reais para a Caixa Econômica? Para quem colocava 30, 40, 50 milhões por ano nos mulambos, no Corinthians, quer que tem liberar 5 milhões de reais para se pagar salário, para se pagar salário de trabalhadores que estão com dificuldade para receber. Uma tremenda sacanagem, né, que está sendo feita pela Caixa em querer dificultar esse recebimento desse valor, né, de 5 milhões de reais, muito importante para o Vasco, para os jogadores do Vasco, para os funcionários principalmente do Vasco da Gama. Acredito que teremos um desfecho positivo nisso aí, mas é claro, quando se trata de dinheiro e de justiça, as coisas têm que caminhar na velocidade deles, né? Da justiça, na velocidade da indignação das partes que vêm perdendo. Enfim, acredito muito num desfecho positivo para essa negociação extremamente importante para o Vasco. Vamos lá, né? Jogadores especulados no Vasco. Todos vocês já devem ter visto, ou pelo menos a maioria dos inscritos do canal aqui do Templário já devem ter visto, que tem alguns jogadores que estão sendo especulados. Eu vou começar pelo Ramon, zagueiro do Vitória da Bahia, ex-Vitória da Bahia. Jogador de 24 para 25 anos, jogador que tem uma boa técnica, né? Atua tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito da zaga, e também pode atuar como um volante, como um primeiro volante. Tem técnica para isso, né? O que eu li sobre o jogador é que ele não teria uma liderança de xerifão, né? Como o nosso Leandro Castan, por exemplo. Mas é um jogador extremamente técnico. Se a gente for comparar Ramon, ex-Vitória, de 24 para 25 anos, com o Erley, tchau Erley, ninguém quer você. O Ramon é muito melhor, é mais jogador, né? Agora, se a gente for falar em outros nomes aí para a zaga, que é a sequência aqui do vídeo, aí não queremos o Ramon. Uma curiosidade, o Ramon, ele assinou um pré-contrato com o Cruzeiro de Belo Horizonte, o falido Cruzeiro de Belo Horizonte, em agosto de 2019, um pré-contrato. E aí o que aconteceu? O valor que foi assinado para ele jogar no Cruzeiro em 2020, agora em janeiro de 2020, era um valor de salário em torno de 250 mil reais por mês. 250 mil reais por mês. Como o falido Cruzeiro está com um teto, limite para salários, de 150 mil reais para disputar a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro este ano, foi proposto ao jogador uma redução de salários. Ou seja, o jogador mal chegou no Cruzeiro e já estavam propondo redução de salário. Obviamente o jogador não aceitou e está sem clube. E o seu empresário, André Cury, está oferecendo esse jogador a diversos clubes. E um deles é o Vasco. E o Vasco adora refúgio, adora confusão. Dá-lhe Campelo tentando o zagueiro Ramon. Na minha opinião,
seria um zagueiro para compor elenco, para ter, quem sabe, até atuar como um primeiro volante, porque tem características de primeiro volante, mas eu não gostaria dele como titular do Vasco 2020. Martim Benítez, né, camisa 10, né, o tradicional camisa 10, apesar de usar 7 no Independiente da Argentina, campeão da Copa Sul-Americana em cima dos mulambos, é um jogador que tem características de camisa 10, é um jogador razoavelmente meio baixo, né? Não é tão rápido assim, mas tem um bom chute de fora da área, tem uma boa visão de jogo, né? É um jogador interessante, tem que se ver a questão do custo, né? Porque é um jogador aposta, até porque ele está na reserva do Independente atualmente, né? É um jogador ainda jovem, né? De 25 anos, atua muito bem pelo lado esquerdo, pelo lado direito, pelo meio, né? Na entrada da área, tem um bom chute. É um jogador interessante, desde que tem um custo interessante, né? Não é um jogador que viria para ser o titular absoluto. É um jogador que pode vir a ser o titular absoluto, mas é uma aposta. É um jogador com características de aposta e, para mim, para vir para o Vasco, tem que ter salário de jogador aposta. Patrick Vieira, né? Meio campista, com características de terceiro homem de meio do campo. Não seria o camisa 10, seria um terceiro homem de meio do campo, canhoto, alto, né? Uma boa habilidade, ex-Palmeiras, está jogando no mundo árabe, mas sinceramente eu acredito que seria um inchaço de elenco trazer esse jogador neste momento, né? O Vasco renovou com Fred Guarim, que pode muito bem atuar como esse terceiro homem de meio do campo, então eu não vejo o Patrick Vieira no momento como um jogador que viria para ser titular, seria para compor elenco. E aí a gente tem muita gente de qualidade na nossa base, na nossa sub-20, né? Para isso, para ocupar esse espaço no elenco. Então eu não gostaria desse jogador. Seria um jogador interessante caso, por exemplo, o Vasco não tivesse fechado com o Fred Guarim. Aí ele poderia entrar como um plano B, né? Para ter uma posição até mesmo de titular, como um terceiro homem de meio do campo dentro do Vasco da Gama. Mas já que a gente renovou com o Fred Guarim por mais 2 temporadas, não vai dar para o Patrick Vieira, na minha opinião, no Vasco 2020. Agora, por último, é claro, né? Dedé, o grande sonho do Templário aqui, em fazer parte da nossa defesa, do nosso sistema defensivo, ao lado do Leandro Castan, né? Eu acredito que seria a maior dupla de zaga do Brasil, do futebol brasileiro. Com o Dedé, claro, com condições de jogo. O Dedé não se representou no Cruzeiro de Belo Horizonte, ao falido Cruzeiro de Belo Horizonte. Pediu mais 30 dias para continuar o seu tratamento de recuperação física para voltar aos gramados, né? Como também pediu mais 30 dias para resolver o futuro dele. Acho difícil o Dedé vir para o Vasco. Afirmam de boca pequena aí que o Vasco teria procurado ele esse final de semana e teria aumentado um pouco aí a proposta e tal. Eu estou achando que está demorando muito, né, para se anunciar o Dedé no Vasco. Eu acho que o Dedé já está afastado de vir para o Vasco nesse momento. Esfriou as negociações pelo Dedé, pelo menos essa é a minha ideia, né? A minha interpretação dos fatos. Não gostaria que ele viesse para o Vasco, mas acho que ficou difícil, ainda mais quando o Vasco começa já a querer especular aí um Ramon ex-Vitória, né? Então já começa a mostrar que o Vasco está buscando outros nomes. Eu torço muito pelo que o Dedé volte ao Vasco, mas acho difícil. Acho que o Vasco está muito longe do que o Dedé espera receber, que são os R$690 mil mensais, né? Isso provavelmente vai acabar acontecendo com um time que está na Libertadores, com poder aquisitivo maior. Mas vamos aguardar, vamos torcer, porque Dedé é Vasco, né? E vamos torcer para que, quem sabe, volte a aquecer as conversas entre Vasco e Dedé. Beleza, pessoal? Por hoje é só, um forte abraço. Qualquer novidade a gente volta. Tem Vasco e Altos, como é que é o nome do time, rapaz? Fugiu aqui, Altos do Piauí, né? Perdão aí, quem é do Piauí, esqueci o nome. É uma competição muito importante para o Vasco, que a gente comece bem, né? E já comece com uma vitória, já se classificando para a próxima etapa, para poder receber mais dinheiro, né? O Vasco precisa de muito dinheiro e essa competição Copa do Brasil como a Copa Sul-Americana são competições extremamente importantes na parte financeira para o Vasco em 2020.
Forte abraço, pessoal.